está online, igual eu, nas nuvens fofinhas, né? Quem está aí presente. Saudade de estar aí na presencial. Um abraço a todos que estão aí. Então, nós escolhemos esse tema da paz de Cristo, já tem umas 2 semanas, né? Que eu acho que foi cancelado por causa da chuva, teve um monte de ocasiões e a gente acabou deixando para hoje. E o tema que a gente escolheu, ele veio do texto do Fonte Viva, capítulo 142, Refugia-te na paz. E a intenção de trazer esse tema sobre a paz de Cristo foi que é um tema assim que, principalmente, acho que nos dias de hoje, né? Eu acho que traz muito acalenta o nosso coração. Por quê? Porque quando nós paramos para prestar atenção nas notícias, Tá, obrigada. Nas coisas que acontecem na nossa vida, no dia a dia, no trabalho, ou com problemas, né, que nós estamos enfrentando no dia a dia, a gente se perde, né, nesse atropelo do caminho, nessas questões, né, da nossa própria vida, e a gente esquece né, a gente não lembra que tem alguém, né, coordenando isso tudo, que não é tudo só um caos, não é tudo só notícias ruins, que tem Jesus está no barco, né, vamos falar assim, né, ele tá no lemo dessa nossa jornada. E o tema a gente estava falando quando Jesus está na paz de Cristo, por quê? Porque antes depois da ressurreição, né, que estava lá, vamos falar assim, né, os apóstolos estavam todos ali naquele caos, estavam todos ali, né, meio que desordenados, né? E agora o Messias, né? O mestre morreu, né? Morreu, o que vai acontecer agora? Então estavam todos ali, né? Muitos fugiram, né? Outros deserdaram e ninguém sabia, né? Que direção que ia tomar. E agora? O que aconteceu? Né? O mestre não está aqui mais, e agora? Então, assim, eu achei que muito interessante, porque no livro, no capítulo de Lucas, né? No Lucas capítulo 24, ele fala, né, quando ele relata a questão da ressurreição do Cristo, a primeira coisa que Jesus fala para os apóstolos quando ele chega, ele fala: a paz seja convosco, né? Então, assim, então, assim, vamos dizer, uma oportunidade para a gente parar para pensar, né? Quando ele fala assim que ele vai trazer essa paz para a gente, porque a paz vem dele, né? Ele é a paz. Quem está perturbado somos nós. Então, quando ele chega, ele falando assim, a paz seja convosco, né? Eu acho que assim, eu percebi que assim, né? Acalme-se, eu estou aqui, né? Eu agora estou aqui. Então, estejam em paz, estejam confortáveis. Eu vou, né? Dar um jeito nisso aqui, não está tudo perdido. E eu queria só colocar aqui para vocês assim a linha no raciocínio aqui do estudo, foi que antes dele aparecer para os apóstolos, ele aparece para os discípulos, né? Não são apóstolos, são discípulos no caminho de Emaús. Então, quando eles estão ali no caminho de volta, né, que eles sabem da ressurreição também, sabem que Jesus está, né, que ele tinha, que não estava mais no túmulo, eles andando assim atarefados pelos caminhos, aparece Jesus, só que eles não percebem quem Jesus é, que era Jesus. E a coisa, eu achei interessante que o que Jesus fala com eles é o seguinte: ele fala assim, o que é que vocês tanto perturba vocês, que vocês vêm falando pelo caminho? Então, quer dizer, né? O que é que está tirando sua paz? O que é que está te perturbando? Né? Aí, depois que ele escuta, que ele tem aquela conversa, né? Acho, não sei se alguém aqui é familiar com o texto, mas nesse caminho de volta, na conversa, depois que eles sentam, que eles conversam, que eles percebem, que eles se acalmam, eles percebem que é Jesus, ele fala, é o mestre. Então, qual que é o intuito desse estudo de hoje? É trazer o seguinte: o que nós, hoje, né, estamos assim deixando nos tirar, né, dessa paz, desse sossego, desse lugar de segurança que Jesus vem trazer para a gente. Porque quando ele chega e fala, a paz esteja convosco, a paz esteja convosco, ele vem nos trazer a paz. Então, quer dizer, nós andamos sempre distraídos pelo caminho e nos esquecemos que a paz vem dele.
E é tão interessante que, né, esse texto ficou, esse estudo ficou por esses dias, e esses últimos dias dessa semana tem sido assim, tudo tão assim conturbado, né? Principalmente para mim, muitos acontecimentos. Aí vem e o estudo ficou matando na minha cabeça. O tempo todo que vinha as perturbações, os conflitos, os problemas, eu ficava lembrando, né? A paz seja convosco. O que é o intuito desse estudo? É trazer essa paz de Jesus para a nossa vida, né? Para que nós possamos, dentro desse direcionamento de Jesus, na hora que ele chega e fala paz seja convosco, o que significa, né? Para a gente, né? Eu fiquei pensando assim, nesse exercício, porque eu acho que quem precisa mais desses estudos somos nós mesmos, aqueles que estão falando a vocês. Eu acho que esse exercício mesmo de lembrar de que tudo que vem acontecendo, né? Nesses dias, nessas semanas, né? Todas essas perturbações, na hora que eu parava, a gente tem que parar para pensar, respirar 2 minutos e falar assim: o que me perturba? O que tira a minha paz? O que é que eu ando tão preocupado? O que é que eu ando tão afoito, né, no meu caminho, que eu estou esquecendo que essa paz que tem, que quem está do meu lado, quem caminha comigo, quem que é a minha rede de suporte, os meus amigos, aqueles que me dão, né, os meus amigos de caminhada, a minha família, né, no meu trabalho, as pessoas no KSSF, o que eu estou esquecendo, né? O que tá me tirando dessa paz? Então, era isso. A proposta do estudo é esse, e a gente vai direcionar assim, para várias áreas da nossa vida e ver como é que a gente pode trazer, né, encontrar essa paz do Mestre dentro dos nossos corações, porque a paz é dele, né, que é um estado de espírito, mas que é ele a paz, né? Então, agora estou aí falando e a gente vai abordando mais o tema. Obrigado, Adriana. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal que nos assiste. Sabe, quando a Adriana propôs esse tópico, a paz de Cristo, né? A paz de Cristo é uma expressão que a gente ouve muito. E eu fiquei me perguntando se a gente compreende ela, sobretudo, além de ouvi-la. Para quem é egresso da Igreja Católica, existe até um ritual dentro da missa, né? Depois da Eucaristia, você deseja a paz de Cristo para o próximo, né? Que está do seu lado. E eu fiquei com isso na cabeça, se a gente, de fato, deseja a paz de Cristo para o próximo e se, de fato, a gente compreende o que é essa paz de Cristo. E aí eu comecei a estudar mais sobre essa questão da paz, né? Para quem lê o Velho e o Novo Testamento, a gente percebe que a paz esteja convosco é uma expressão muito utilizada, tanto no Velho como no Novo Testamento. Aliás, se você pegar o Evangelho de Mateus, por exemplo, existem 5 sermões no Evangelho de Mateus. O segundo sermão é o sermão de procedimentos, quando Cristo pega e dá aos apóstolos, ainda iniciantes naquela jornada do Cristo, a missão de levar aquele cristianismo que eles tinham aprendido até aquele momento aos filhos da casa de Israel. E é o sermão de procedimento, tanto que ele fala assim: não leve essa mensagem leve para os filhos de Israel, parari, parará. E ele dá aquele exemplo, ele diz assim: quando chegares, procure um homem bom, né? E ao entrares na sua casa, diga o quê? Que a paz esteja convosco, né? E por que ele fala isso? Aliás, essa é uma expressão, para quem não sabe, que é a primeira vez, eu faço um estudo bíblico pelo Instituto de Estudos Bíblicos de Israel, em estudo de hebreu, né? E é uma expressão que muitos conhecem, shalom. Shalom é uma expressão, ou shalom, como o pessoal diz assim, né? Significa a paz esteja convosco. Então, essa expressão que é muito utilizada e que todos nós conhecemos é a shalom. E shalom é uma expressão interessante para quem estuda a origem da palavra shalom. A gente vai ver que, além de paz, que é uma interpretação superficial dessa palavra, ela tem um significado profundo para a origem hebraica, que é como se fosse a sua dívida foi quitada. Imagine só que você tem uma dívida e alguém foi lá e quitou isso para vocês. Vocês imaginam o que é essa emoção?
É isso. Então, esse shalom são duas palavras que é a paz, mas a paz no sentido de que Deus quitou a sua dívida para com o próximo. Essa é uma profundidade um pouquinho a mais dessa expressão. Ele tirou aquele peso de dever para com o próximo, você deve para o próximo. Não é interessante isso quando a gente compreende o que é quando Cristo fala que a paz esteja convosco, mas que isso não é uma inovação de Cristo. Isso já vem do Velho Testamento e os hebreus falam até hoje como um cumprimento, tanto quando eles chegam, quanto que quando eles vão, eles falam shalom, que a paz esteja convosco, mas não é a nossa paz, não é a paz do mundo, não é essa paz corriqueira, é a paz de Deus tirando a sua dívida com o próximo. Então é algo muito profundo, é muito mais profundo. É claro que com o passar do tempo, isso veio sendo deturpado. Por isso que Cristo... Então não é surpreendente quando a gente lê o Sermão de Procedimentos, que quando os discípulos chegassem aos filhos de Israel, aos filhos perdidos da casa de Israel, chegassem na casa dele e falassem shalom, porque era um cumprimento que se utilizava corriqueiramente. Então, Cristo provavelmente falou isso diversas vezes na vida dele, todas as vezes que cumprimentou alguém. Então, você desejar shalom a alguém já é algo profundo, mas Cristo dá um ensinamento, quando a gente pega o Evangelho de João, e aí a gente começa, não o nosso João aqui, infelizmente, né? Mas o Evangelho de João é o evangelho mais emocional, né, que nós temos. Emocional no sentido de, assim, ele escreve muito com o coração, porque João era um irmão mais novo de Cristo, né? Simbolicamente, embora teoricamente não se saiba se ele era irmão mesmo, mas provavelmente primo, talvez algum parentesco. Mas, enfim, isso é irrelevante. Mas tanto tem um vínculo emocional que na cruz Jesus vira, ainda pendurado na cruz, olha para sua mãe e fala aí, ó, não apontando, né, estava com o braço preso. Eis aí a sua mãe, eis aí, para João, né, eis aí a sua mãe, eis aí o seu filho. Ou seja, eu estou indo, mas cuida dela. Então, veja qual é a carga emocional. Então, por isso que o Evangelho de João, cada um tem a sua característica, né? Eu gosto mais de um evangelho ou de outro, de acordo com a característica. Eu gosto dos quatro, mas cada um tem a sua característica própria. E o evangelho de João ele tem esse simbolismo muito emocional com Cristo. E ele faz um dos relatórios, para mim, o relatório mais belo do último momento de Cristo na vida. E aí, que é a véspera, né, dele passar o que nós chamamos de paixão de Cristo, né? Ele ser crucificado e depois, mais adiante, entre aspas, ressuscitar. Então, ali, Cristo reúne no que nós vulgarmente chamamos de Santa Ceia, e que, na verdade, provavelmente era a semana toda, era uma série de reuniões que tinham na festa de Pão de Ázimo, né? Então, ali, Jesus começa a dar uma série de ensinamentos, principalmente alertando os apóstolos que eles estava partindo. O significado, na minha opinião, do que é a paz. Ele fala assim: no mundo terão aflições. Vocês vão passar por turbulências no mundo. Então, essa paz mundana que a gente está acostumado não é a paz do Cristo. Porque quando a gente fala eu quero ter paz, eu não quero ter problemas, não é? Pô, me deixa em paz. Sai daqui, traz problema, não é assim que a gente faz? Essa é a paz do mundo. Essa não é a paz de Cristo. Porque ele diz claramente nessa passagem, ele diz assim, no mundo vocês terão problemas, terão aflições, mas aquele que está comigo, eu vos deixo a minha paz. Ele fala claramente, o pronome que nós temos ali é o meu, é o pronome minha paz. Tá? Então, se a gente for pegar dentro desse contexto, é muito importante, porque nós temos, então, o shalom, que é a paz normal que se desejava,
E agora ele nos propõe um novo conceito de paz. Além que não é, na verdade, necessariamente novo, no sentido de completamente diferente, mas é um aprofundamento desse entendimento. Aquilo que se tinha no velho, como tudo, aliás, se a gente for pegar, e Cristo diz isso, eu não vim revogar a lei, mas vim fazê-la cumprir. Então, quando ele fala vim fazer, a gente tem que entender o ensinamento de Cristo dentro de um contexto amplo. Então, quando ele fala sobre a paz, ele não vem revogar o shalom, mas ele vem fazer cumprir e vem dar um significado profundo a essa situação. Então, e aí eu me pergunto, quando a gente fala o que é a paz de Cristo, quando a gente deseja a paz de Cristo, o que nós estamos desejando ao próximo? Nós estamos desejando que ele não tenha problema? A paz de Cristo não é sem problema. Cristo nunca prometeu que ninguém vai ter problema. O que ele diz é que comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Quando vocês estiverem comigo, eu estarei junto com vocês. Essa é a paz de Cristo. A paz de Cristo que nós estamos dizendo, que Cristo propõe, é que no mundo nós teremos problema, mas aquele que estiver com ele estará em paz. Vamos pensar quem a gente conhece que chegou mais próximo da paz de Cristo. E vamos ver se realmente essas pessoas não tiveram problema nenhum. Vamos pensar Chico Xavier, por exemplo. Um cara que não teve problema. Nasceu numa família estável, rica, não é isso? Nessa história? Teve tudo do bom e do melhor. Não, ao contrário, né? Oi? Ah, tá dando eco aqui? É aí. Provavelmente o microfone da Ah, será que é? Será? Tá dando retorno, né? Para mim não, tá ok aqui. Eu tô. Ah, é só aqui, né? É, aqui tá. Eu tô escutando. Então tá dando retorno aqui no. Vê aí se ainda tá. Olha aí. Não, é aqui. Eu tirei o microfone. Ah, será que tá dando eco lá? Tá dando só retorno fechei. lá. Quando ela for falar, eu. Então, Chico, a vida de Chico. Então vamos lá, brincadeiras à parte, a vida de Chico não foi assim. Chico nasceu de uma família, ele tinha um monte de filho, logo a mãe morre, depois o pai tinha que sair para vender, teve um monte de problema. Nesse ponto, ele tinha um monte de atribulações. Mas depois que ele encontra a paz de Cristo, ele tem mais problema ainda. Por quê? Porque a paz de Cristo não é não ter problema. A paz de Cristo é a gente compreender quando Cristo diz lá, bem-aventurados os aflitos. Por que Cristo fala que é bem-aventurados os aflitos? Por que tem uma boa ventura? Por que tem uma boa sorte aqueles que sofrem? Ora, parece palavras que não fazem sentido. Ou você tem paz ou você tem aflição. Como isso? Aliás, altamente recomendável porque é muito complexo de entender o bem-aventurado dos aflitos sem a chave do Espiritismo. E aí Kardec gasta, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, o maior capítulo, com exceção das preces, para falar o que é bem-aventurado dos aflitos. Então, a paz de Cristo que nós desejamos ao próximo não é a paz do mundo, sem aflições, tranquilo, um caminho smooth, sem problema nenhum, porque é isso que a gente acha que é bom enquanto nós estamos aqui encarnados. Mas a paz de Cristo é tranquilidade, talvez, mas no momento da tribulação, saber sofrer. No momento da tribulação, saber confiar em Deus. Aliás, essa parte toda do sermão não, desculpa, essa parte toda do último momento de Jesus narrada por João, são diversas lições do que é a paz de Cristo. Em que ele está dizendo, se acalme, nós temos na casa do meu pai há muitas moradas. Se você está sofrendo aqui, nós temos uma série de moradas para te recepcionar depois. Ninguém morre. Tudo está tranquilo. Eu vou me afastar de vocês, mas eu não vou morrer. E vou voltar para provar isso. Então, uma série de lições que nos são trazidas
e que nos trazem essa paz de Cristo. É a paz, é o conforto de confiar em Deus. Não é fé no sentido de acreditar, porque muitas pessoas acham que a fé é isso. A fé em Deus é acreditar em Deus. Ora, Deus não precisa que você acredite nele. Ele não precisa. Vocês acham que Deus está lá contando com uma lista? Marisa, Chicago, Ayrton, mais ou menos. Né? Marcelo, não. Ele diz que acredita em Deus, mas não acredita. Né? Deus está lá contando quem acredita nele ou não. Deus não precisa disso. Aliás, Deus é algo muito maior do que o que a gente pensa de Deus, né? A gente lembra que o Deus é o Deus do Espiritismo, é o Deus das galáxias, em que está preocupado com cada um de nós, mas existem regras muito bem estabelecidas dentro desse conceito. Mas o fato é, a questão principal que Cristo veio nos trazer para que tenhamos paz é a fé da confiança, é a fé de fidelis, de confiar em Deus. Então, quando você fala, você tem fé em Deus, é no sentido de você confia em Deus. E confiar não é só no momento que está bom. É confiar que mesmo nas aflições, nós estamos em paz. É por isso que Cristo nos dá a paz dele. É o conforto de que tudo está sendo feito de acordo com um planejamento para o nosso melhor, para o nosso processo evolutivo, para o nosso caminho acima, por mais que esteja doendo agora. Então, essa é a paz de Cristo, na minha opinião. Então, é uma profundidade muito grande, diferente daquilo que a gente muitas vezes deseja. Ah, você tem a paz, quer que você não tenha problema. Será que é isso mesmo? Que a gente não vai ter problema? Não. A paz de Cristo é saber lidar com os problemas, é saber confiar em Cristo que aquilo está acontecendo. A paz é difícil de se sentir, de se abraçar e de confiar, né, nesse caminho que nos leva à paz, que é essa confiança em Deus, essa confiança na vida, porque nós não admitimos que somos falíveis. A gente acha que sofre porque alguém está fazendo a gente sofrer, não porque fizemos escolhas errôneas e aí estamos só vivendo a consequência daquilo que fizemos, das ofensas que fizemos às pessoas, dos danos que causamos nas vidas de milhares de pessoas. A gente está hoje aqui, esses cordeirinhos maravilhosos, né? Mas já fomos da pá virada, né? Já fomos mesmo de... a gente vê ao tempo de Jesus como era difícil. Ele dizia a verdade, dizia o que a gente lê hoje e hoje não entende como não entendia naquela época, né? De viver essa paz, mas tendo que fazer amores, fazer amigos, né? Porque a gente cresce e vai viver a paz através das relações favoráveis que a gente consegue suportar, né? Chico, a gente estava até falando de Chico na hora do estudo, por isso, porque Chico teve aquela vida sofrida, dura, desde criança, né? Não só pela perda da mãe muito cedo, nada, mas de ter uma madrasta que o maltratava. Veja, uma criança boa, uma criança que vinha com esse propósito todo, né? Será que Deus é ruim, deixou ele fazer isso? Não, a gente vem à reencarnação viver as consequências e viver com as pessoas que a gente precisa se retratar a elas. Por isso ele não se revoltava. Ele já era um espírito que veio na missão, sabendo que iria, através da própria missão de fazer o bem que fez, de trazer o cabedal de informações que trouxe, de lidar com os espíritos de forma tão natural, como se ele já fosse um espírito desencarnado, mas mesmo assim ainda tinha as suas consequências a viver, as suas dívidas, os seus débitos. Eu não vou falar negócio de dívida, que Deus não cobra nada da gente. São os nossos compromissos com a vida, nossos compromissos com as pessoas que a gente não fez bem, né? Aqueles nossos inimigos que Jesus dizia, né? Reconcilia-se com eles enquanto estás a caminho.
E Chico dizia isso, né? Aproveita a encarnação, não queira morrer logo. Não é porque qualquer dor que você vai querer sair da vida. Enfrente os problemas, acolha-os, né? Enquanto está na encarnação, porque a encarnação é para isso. E talvez na hora que você queira voltar para se retratar com aquele inimigo que você gerou, aquela inimizade, aquele problema que você gerou, você não tenha mais tempo, porque às vezes não encontra todo mundo, as pessoas com quem você tenha que se retratar. Então, quando a gente faz inimigos, a gente vai ter que voltar e, né? Por isso que ele dizia, reconcilia-te com seu inimigo enquanto estás a caminho, que sempre a gente reporta também para conosco, porque nós somos inimigos, às vezes, de nós mesmos, e por isso a gente não faz o que deve, né? Aí até citamos o caso de Silas, que há 20 anos no mundo espiritual, já trabalhando no nosso lar, servindo muito bem, mas ele não podia aurir, né, outras esferas espirituais, porque ele tinha um compromisso antes, quando ele estava em uma das encarnações, né, que gerou problema com essa pessoa. Ele era um rapaz, filho único de uma família, um pai, a mãe muito boa, o pai também muito trabalhador, era uma família abastada, e ele, aquele menino, né, promissor, mas assim, sempre muito de olho naquele dinheiro que ele ia herdar, né? O negócio dele era ter coisas, era comprar coisas. E aí a mãe desencarna, o pai ainda com seus 60 e poucos anos, casa de novo com a moça, ele aí, pronto. A moça jovem, que acho que tinha uns 30 anos, ele disse, pronto, ela aí agora vai ficar, vou ter que dividir minha fortuna com ela. Aí o que é que ele faz? Ele mata ela. E aí logo depois o pai morre também, e aí ele assumiu esse era um dos compromissos que ele tinha que se retratar. Os outros todos que ele foi fazendo e reencarnando e conseguindo, foi passando, mas quando chegou naquele momento, né, que dependia daquela figura, daquele encontro com aquela pessoa na encarnação, eles não encontravam a moça. E aí André diz aí, mas papai, mas não tem um espírito elevado aí, um mentor desse aí, que encontre ela para você? Ele disse, não, eles não podem fazer isso. Eles disseram que isso é um compromisso meu e que eu tenho que esperar a hora certa de ter esse encontro. Ou seja, até estava até medindo isso, né? Por que eles não faziam, não facilitava para ele? Que era para poder ele reencarnar e acertar. Porque quando a gente reencarna, a gente esquece de tudo e termina metendo paus pelo inimigo. Imagina, você encontra o inimigo e aí você já vai amar o inimigo? Vai nada, a gente não. Então eles estavam, como quem se diz assim, vai se purificando, aí vai ficando bem bonzinho, bem molinho, bem molinho. Quando você estiver bem molinho, aí você vai encontrar essa moça, ou vai ser filho dela, ou ela vai ser sua filha, ou irmãos, alguma coisa que os una e reúna e fortaleça esse elo, e aí você voa. Mas você vê como a gente fica com as asas quase que cortadas por nós mesmos, né? Os pés presos, fincados na terra, porque nós não sabemos caminhar. Para caminhar, a gente tem que ter a mão do outro, nos levando, e um leva o outro, um vai, né? Aquela fila indiana, assim, que se um largar ali, todos vão cair. Então, eu achei fantástico ter visto isso hoje, né, no livro Ação e Reação, em que Chico, inclusive, por causa disso, ele dizia, não queira sair da reencarnação. Fique velho, vá, insista, fique saudável, faça coisas, vá gerando luz ao seu redor, para poder, quando realmente não dá mais, o gásinho está lá no fim, né, Marina? Quando já estiver mesmo lá nas últimas, aí a gente bate as asas. Mas, enquanto isso, a gente vai. Sempre tem o que fazer, sempre tem para quem sorrir, sempre tem a quem abraçar. Porque não vai chegar a pessoa com quem temos alguma coisa a ajustar, dizendo, olha, sou eu, viu, a pessoa. Então, a gente tem que ir em todas as pessoas, principalmente aquelas que você chega assim, puxa,
fulano é meio antipático, né? Mas por quê? Você conhece fulano? Não, mas assim, só pela conversa, assim, eu fiquei... Chega, me arrepiei toda. Eu falei, vá logo lá, beija, abraça e ame. Se puder, né, paga logo um almoço aí. Vamos, se estiver solteiro, namore. O bom é criar um elo agora bem forte, assim, deixar o bichinho apaixonado, para quando chegar no mundo espiritual, dizer, ih, ó, essa pedra ficou para trás. Essa mala que eu carregava ficou para trás. Porque a gente é bonzinho hoje, a gente aproveita que está no centro bonzinho para poder espalhar essa bondade, já que é, né, bonzinho. Mas não, aquele eu gosto, aquele não gosto. Não. Isso dentro de casa, dentro da família, dentro do centro, imagine. Né? Imagine aqueles outros que estão se escondendo da gente, dizendo, você quer me pegar? Pois sim, vamos rodar aí. Então, eu achei tão bacana isso, porque eu digo, essa paz que o Cristo queria nos dar, e ele disse, essa paz, a minha paz eu vos dou, porque a paz dele já era a paz, essa paz que realmente abarca aquelas sombras, que ilumina o caminho, essa paz. De pode acontecer o que tiver que acontecer, a confiança, como disse aí, vai estar acima de tudo. Essa capacidade de confiar em Deus e saber, puxa, isso que eu estou vivendo, essa dor, esse sofrimento, essa falta, essa agonia, eu sei que isso vai passar. Por isso que ele dizia, bem-aventurados os aflitos. Ou seja, aqueles que sabem sofrer bem vão ser aliviados, sim, porque você vê tanta gente em situações tão terríveis, de pobreza, de falta, de doença, e assim, não, lutando e dizendo, não, amanhã vai ser melhor, eu vou. Por que a pessoa consegue? É porque ela sabe que será aliviada. E a gente, às vezes, está com tudo em volta, todos os processos que podem nos consolar o coração, que podem nos aliviar a dor, que pode nos trazer algum aconchego, e reclama, né? Agora é você, viu? Já falei demais, senão o tempo não dá. Você... ainda tirei o som da bichinha. Peraí. Aí, agora eu posso falar. Você não podia nem me interromper, né? Não podia nem me interromper. Mas pegando o bonde com você e uma coisa que o Ayrton falou sobre, né, que a gente entender realmente o que significa essa paz do Cristo, né, entender realmente o que significa trazer essa paz para os nossos corações, entender a paz do Cristo. No Fonte Viva, né, no livro, no texto que a gente propôs aqui para o estudo de hoje, que é 147, fala uma coisa muito interessante, que para a gente entender essa paz, a gente tem que se refugiar, né, para dentro da nossa alma, né? Porque esse texto de Marcos, que a Emmanuel estava explicando nesse capítulo 147, ele precede um pouco do que o Ayrton está falando, quando Jesus coloca os apóstolos para ir de 2 em 2 para poder começar o primeiro assignment que ele deu para os apóstolos, né? Então, quando eles voltam, entre eles, de 2 em 2, e falar, você vai para cá, e as instruções que Jesus deixou, nesse meio termo, João Batista, ele é capturado e ele é cortar na cabeça dele. Então, tem lá os discípulos que eram seguidores de João Batista, tinham uma certa amizade com eles, e eles eram, né, próximos. Então, nesse tudo, quando os 12 voltam para falar com Jesus, né, para dar, né, para falar, olha, né, se isso aconteceu na viagem, aí eles voltam, todos eles assim, e nesse texto falam, né, que haviam muitos que vinham que não tinham nem para comer. Então, o que Jesus faz? Naquela coisa assim, né? O João Batista, né, desencarnou, e todos os apóstolos ali naquela coisa de, né, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, assim, eles estavam. E aí Jesus fala, no texto de Marcos, falam que Jesus fala, olha, sentam, vamos, né, tira um tempo para vocês, porque vocês precisam de um tempo para vocês, até mesmo assimilar o que está acontecendo. Então, assim, traduzindo para o que significa, né, o que eu estou querendo trazer para vocês, é o seguinte, que quando nós estamos, né, nessa necessidade, né, com tudo acontecendo, né, que é realmente essa certeza, essa fé, essa segurança que Jesus nos traz, nós precisamos dessa pausa, né? E eu acho que, como nada que Jesus faz não foi em vão, quando ele, antes da crucificação,
quando ele vai para o Monte das Oliveiras, que ele pede lá para Pedro e para João estar lá junto com eles, eu esqueci qual era o terceiro, que estava lá com os três, né? Ele fala, ora comigo, ele se retirou. Por quê? Porque ele precisava também de silenciar um pouco. E nessa oração que ele faz, né, quando ele está lá no Monte das Oliveiras, que ninguém sabe realmente, né, qual foi ali a conversa dele com o pai, por que ele precisava também dos apóstolos estar com ele, daquele tempo, né, tipo assim, da necessidade dessa pausa, né? Vamos parar, vamos raciocinar, vamos tirar, vamos trazer para nossa uma reflexão, né? O que significa isso? Tanto que Jesus necessitava desse tempo, que quando ele foi, né, quando ele estava lá perante a Pilatos, né, no Evangelho de João fala isso, que na hora que ele vem as acusações, ele não fala nada, ele fica, né, calmo ali, até mesmo na hora que ele vai preso, ele vai lá e cola a orelha, né, do cara que Pedro tenta cortar. Quer dizer, em todo momento ele estava em quê? Ele estava sossegado, ele tinha certeza do que tudo que ia acontecer, todas as provações, como a Ayrton falou, como a Marisa falou, né, tudo que ia acontecer através daquele pedacinho ali, ele já sabia. Ele tinha certeza tão grande que ele, pai, só que ele falou assim, agora vier o que vier, nada vai tirar o meu paz, o meu intuito. Tanto é que na hora que ele estava perante a Pilatos meio que falou assim, você não sabe com quem você está falando, eu tenho o poder de te, tipo assim, né, se eu quiser, eu ser nem crucificado, aí você não vai me responder? E a resposta dele é fantástica, ele fala assim, nenhuma autoridade tem sobre minha vida, a não ser aquela que o pai lhe concedeu. Então, quer dizer, nada ali tirou esse momento de paz, de segurança, de confiança num plano maior que Deus tinha lhe traçado para aquele momento. Então, acho que quando a gente fala, né, para a gente entender vamos falar assim, a dimensão dessa paz do Cristo, né, na hora que ele chega ali para os apóstolos e fala, a paz esteja convosco, e fala, olha, eu estou aqui, né, o que vocês temem, o que vocês estão, né, eu estou aqui com vocês o tempo todo. Então, assim, e precedente a esse momento, quando ele vem para os apóstolos, ele faz certo tipo de, né, ele tem ali uns 40 dias que ele fica antes dele não mais aparecer, né, para os apóstolos e para ninguém. Ele faz uma série de coisas e as coisas que ele faz é justamente para nos trazer essa certeza, essa segurança. Tipo assim, o caminho é esse, tudo isso que está acontecendo, não tem nada fora do lugar, né? Nada que acontece na nossa vida, né? A Marisa citou aí a vida do Chico, né, com o propósito que ele teve, ou de grandes pessoas que, né, que a gente tem exemplos que a gente pode trazer para a nossa vida na questão assim, do ensinamento. Quer dizer, nenhuma delas, né, igual o Chico, por exemplo, vamos falar, né, ele teve aquela consciência, falou, olha, a minha vida foi assim, aconteceu isso, mas uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, que soube realmente expressar, né, que soube realmente guardar essa paz que o Cristo veio trazer. Então, assim, eu acho que essa questão, né, igual o texto do 147 do Fontiville fala bem a respeito disso, o capítulo de Marcos também fala, né, tipo assim, de resguardar, de nos voltar, né? A gente não vai encontrar ali a luz, caminho espiritual, né, meditação, não é bem por aí. Eu tô querendo trazer o seguinte, a gente dá dessa pausa, né, que é a importância da gente entender, de trazer, de realmente compreender a dimensão dessa paz que o Cristo vem trazer, porque ela realmente não é do mundo, né? Ela vem mesmo de Jesus. Se a gente for parar para pensar e observar tudo que o Cristo fez, da maneira com que ele veio nos ensinar, aí a gente, né, fechar os olhos assim por 2 minutos, né, e pensar realmente, né? Eu acho que é até assim, né, é uma coisa assim que enche, né, vamos falar assim, o coração de alegria e esperança, porque a gente fala assim, realmente essa paz ela existe, né? Mas quem que tem que buscar? Jesus veio me dar, mas ele veio nos dar, mas ele também desenhou para a gente um mapa, falou, olha, vocês vão ter aflições, no mundo terei aflições, mas não temas, eu estarei contigo até a consumação dos últimos dias, quer dizer, ele estará conosco, até na hora que a gente, né, a Marisa que gosta de brincar, fala que a gente vai esperneando, vai estar lá com a gente, lá, segurando, né, vão estar todos amparados, ninguém está aqui, né, vamos falar assim, desamparado, ninguém está aqui desordenadamente, todos nós temos um caminho a seguir, mas quando a gente compreende realmente essa paz que o Cristo tem para nos dar, fica mais, não vou falar fácil, né? Vamos falar assim, fica mais leve,
porque esse peso, como a Marisa já falou, como a Ayrton já falou, ele é retirado, né? Porque realmente ele fala, quando ele fala assim, venha a mim aqueles que estão cansados, né? Que o meu fardo é leve, né? Por quê? Porque ele já entende, ele tem essa confiança, ele vem nos trazer essa paz. Então, é isso que eu queria falar mais um pouquinho. Então, eu deixo aí agora um pouco para a Marisa, para o Ayrton, para falar, porque eu acho que já está quase terminando o tempo, senão não dá mais. Mas eu gostaria de falar muito mais, mas assim, eu vou deixar, porque acho que dá outros collabs interessantes esse texto, que é muito legal esse tema, abrange muitas outras coisas que a gente poderia ficar falando aqui por horas, mas assim, vamos limitar os tempos, então vou deixar o Ayrton falar mais um pouquinho. Os grandes filósofos da Torá, eles costumam dizer, uma expressão que eu já disse várias vezes, né, que a Torá tem 70 faces. Ou seja, existem várias interpretações a um texto, muitas vezes, né? E o legal desses collabs, é que a gente vai trazendo a visão, e todas elas estão certas, porque tem 70 faces, nenhuma delas está errada, ninguém está falando nada absurdo, né? Mas cada um com seu prisma, a gente vai vendo aquela situação dentro daquele prisma, né? E a Marisa tocou num ponto sobre essa questão do resgate de Silas, né? E que me fez pensar sobre um outro aspecto da paz de Cristo, né? A paz de Cristo como objetivo a ser atingido, não como algo que ele transfira para a gente como se fosse um passe de mágica, mas algo a ser atingido através de um processo de reeducação. E por isso que eu cito a questão do Evangelho de João, que é muito, muito lindo nessa parte, porque ali nós temos as diversas lições, o resumo do Evangelho de Jesus, de toda a passagem dele, dos pontos importantes, obviamente, porque não está tudo ali, e aliás, quem disse isso foi o próprio João, falou, muito mais foi ensinado. Pega o último parágrafo ali do Evangelho de João, ele vai dizer, muito mais foi ensinado, faltando livros para contar tudo o que aconteceu. Aqui eu só resumi aquilo que é mais importante. E ali ele coloca uma coisa muito interessante, né, que é a paz alcançada através desse caminho. Eu acho que o único caminho, que é o resumo que Kardec faz do Evangelho de Jesus, é o amor. Porque Jesus fala, meus seguidores serão conhecidos por muitos se amarem, né? O amor no sentido de caritas, né? Tem vários sentidos, pelo menos 3 sentidos para o amor grego, né? Que o Evangelho ele é escrito originariamente em grego, né? Ao contrário do que as pessoas pensam que era em aramaico, não é. Jesus falava em aramaico, mas os textos eram escritos em grego, porque o grego era o inglês da época, né? Então, existiam vários significados para a palavra amor, pelo menos 3. Mas ali estão falando de caritas. E caritas, no sentido de caridade, de amor, caridade, é o verdadeiro caminho para se obter a paz. Se a gente põe a paz como um lugar ou algo a ser alcançado, o caminho é pela caridade. E é por isso que Paulo de Tarso escreve aos Coríntios, falam sobre o amor, aquela poesia, é uma poesia, aquele texto, né, de Paulo, sobre o amor, e que todo mundo conhece a parte poética, mas poucos esmiuçam o restante da parte que não foi cantada pelo Renato Russo. Ali, logo depois que ele para de cantar, entra nas características do amor de Cristo. Então, Paulo vai dizendo cada característica, como é que você ama, como é que Cristo amava e como é que você deveria amar. Então, é um estudo que vale a pena ser feito sobre a carta aos Coríntios, depois da parte poética, que também é bom, né? Mas ali é só a parte poética, não é o grosso ali do que Paulo quis nos trazer. E que depois Kardec resume que fora da caridade não há salvação. Então, se nós, de fato, queremos alcançar a paz de Cristo, o único caminho é pela caridade. Todo o restante são meios da gente conseguir, da gente obter, mas o único caminho é a caridade. Essa caridade no sentido de realmente se dedicar ao próximo. E a caridade, eu acho que vale a pena a gente sempre bater nessa tecla do conceito de caridade. Esse conceito de caridade é fundamental, porque Kardec
pergunta aos espíritos claramente qual é o conceito de caridade para Cristo. Ele faz a pergunta, qual é o significado, como entendia Cristo sobre a caridade. E é isso que não nos pode fugir do norte, senão a gente vai falar, é o amor que nos diferencia, o amor é que é o caminho, mas que amor? Qual é o conceito desse amor? Qual é o conceito dessa caridade? Está lá, no Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Esse é o sentido de caridade quando Cristo pregava. Quando Cristo pregava a caridade, quando ele dizia, e aí, porque senão a gente fica lá naquele conceito que eu sempre brinco. É caridade, 1 quilo de feijão. Lá, pega 1 quilo de feijão, está resolvido o problema. 1 quilo de feijão pode ser caridade ou não. Vai depender de quem faz e para quem precisa. Você vai pegar lá e manda 1 quilo de feijão lá para o Bezos. Ele não vai caridade nenhuma para ele. Ele é bilionário, ele não precisa de 1 quilo de feijão. Né? Agora, se você dá 1 quilo de feijão para quem está passando fome, pode ser caridade. Mas também pode não ser. Você dá com desdém, se você dá com humilhação, você pode... Então, porque a caridade pressupõe a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, nesse sentido, aquele que pratica esses 3 pilares na sua máxima essência encontrará a paz de Cristo. E é por isso que Chico, mesmo sofrendo diante de todas as vicissitudes, estava na paz de Cristo. Isso não quer dizer que muitas vezes ele não sofreu, não doeu. Vocês acham que não doeu ser crucificado, como Cristo foi? Claro que doeu. Né? Por mais que fosse algo, um espírito na envergadura de Cristo, né? Talvez possa até ter doído menos do que a traição dos amigos. Porque às vezes a dor moral dói mais. Mas o fato é que a gente precisa compreender essa paz no sentido de alcançar esse caminho, né? E só vai alcançar se a gente praticar. Também não é pensar sobre isso, nem devagar sobre isso. E é por isso que Silas não encontrava paz. Por que Silas não encontrava a paz de Cristo, embora já estivesse muito mais próximo? Porque ainda tinha um resgate a ser feito, uma dívida a ser paga. Só que é diferente dessa dívida, o Espiritismo vem nos ensinar que nenhuma dívida se paga com dinheiro, se paga com amor. O resgate se dá pelo amor. Então, quando Marisa coloca que Silas ia encontrar paz quando estabelecesse esse laço de amor, é isso. E aí, como é que... Não, Silas tinha que vir ser morto pela menina. Não, não é isso que eu ensino. E para que ele pudesse dar esse passo em segurança, ele precisava se aprimorar, porque imagine... Porque senão ia perder. Às vezes a gente vem para a encarnação, bate com o inimigo do passado, mas continua o mesmo ódio, a mesma... Então, para não perder tempo, já que ele estava... Né? Já tinha atingido alto grau de desenvolvimento, né? Mas é como você disse, é um caminho, não é uma coisa que a gente faz uma coisa e aí pronto, já está em paz. Não. A mágica. Eu acho que é uma conquista, como qualquer outra virtude que a gente precisa trazer à tona, porque elas já estão em nós, e isso é muito divino, né? Deus ter colocado já tudo em nós, apenas a gente tem que fazer, deixar aquela luz sair. E outra coisa que eu estava lembrando aqui foi Paulo de Tarso, da pá virada, né? Quer dizer, depois de todas aquelas perdas, né? Abigail, a morte de... Primeiro ele mata não, né? Mas manda apedrejar fora todos os outros cristãos que ele, né? Que ele era a profissão dele, era para isso que ele se formou e para isso que ele era o trabalho dele. Então ele não fazia nada que ele achava que estava se corrompendo, mas no momento em que ele descobre que tudo aquilo que ele estava fazendo só estava destruindo ele, e ele vira a chave e começa a pregar, né, o evangelho e tomar aquelas pancadas que era pedrada o tempo todo, né, que ele tomava, coitadinho, até o final da vida ele foi fazendo isso, né, só pregando, só mostrando às pessoas que era bom ser bom, e vamos lá,
Na hora dele morrer, ele disse: ninguém mais me molesta, porque não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. E foi crucificado, ele foi de cabeça para baixo. Não, Paulo perdeu a cabeça. Paulo perdeu a cabeça, e Pedro foi que ia de cabeça. Quer dizer, ele sabia que ia morrer naquela hora, mas nada, nada. É a paz que dá esse conforto. Né? Aquela coisa que você sabe, fiz a coisa certa, estou no caminho certo e já sinto. É a confiança. Isso é confiança, porque você já sente, você confia tanto que você já sente dentro de você que está tudo certo. É mesmo que quando você está com uma doença muito grave, vai desencarnar e parece que você entra naquele estágio de total confiança no mundo que lhe aguarda, que a morte não destrói o espírito, que morre. Eu já vi mortes de cânceres terríveis de pessoas aqui no centro, de deixar a gente assim com inveja, de dizer assim: ai, meu Deus, tomara que na hora que eu morrer, pode não ser tem de essa câncer, hombridade, de repente é de uma topada e eu vou chorar, ai, meu Deus, espernear, e ver uma pessoa assim, num sofrimento danado, me cobrando uma coxinha que eu não levei para ela. Eu disse: mas você não pode comer coxinha. Ela: como é que você diz a mim que eu não posso comer? Eu já vou morrer, eu como o que eu quiser. Eu disse: minha gente, corre ali, eu coxinha correndo, que eu não vou ficar nessa dívida. E já se vendo, ela fez: não, já sonho com os passarinhos, já vejo uma estrada à minha frente. E tinha pouco tempo de espírita aqui na casa. Se tornou espírita, veio para cá, e daí um pouco teve um câncer bem difícil e desencarnou assim. E outras também que a gente teve aqui, câncer de pâncreas, pessoas maravilhosas, que na hora de desencarnar, meu Deus, você está bem no hospice e tudo, e a enfermeira entra, diz assim: você está com dor, não é, fulano? Ela diz: estou com muita dor. E conversando com a gente, rindo, que nem parecia. E eu: mulher, que negócio é esse? Ela fez: mas Marisa, não tem nada. Você me disse isso tantas vezes. É capaz de eu ficar boa, ainda vou para o centro fazer uns bolos. E lá já, assim, no outro dia, desencarnou. Quer dizer, a alegria de voltar para a casa do pai. Né? Eu ficava assim, beijando. Eu disse: quando eu morrer, pelo amor de Deus, se eu espernear, eu vou me danar. Porque a gente vê pessoas assim que pareciam ainda, vamos dizer assim, com pouco conhecimento do Evangelho, com pouca. Mas não é, é a fé, é a gente construir as lições de Jesus dentro de nós e fortalecendo a fé. A fé é confiança, né? A fé cega de dizer: não, tudo vai dar certo, porque não vai dar. A gente não está no ponto de ter tudo dar certo, porque a gente fez muita coisa errada. Coisas assim, pisadas na jaca, profundas. Então, agora a gente está o melhor que a gente pode. Imagine na América, quando o pau está quebrando aí no mundo todo, no Brasil, que é a nossa pátria, a gente está aqui na América, vendo tudo pela televisão. Quem tem a Globo, porque quem não quiser ter a Globo, nem vê. Né? Mas eu acho um privilégio a gente, nessa segunda encarnação, poder estar num lugar seguro, né? O ar-condicionado, graças a Deus, como é que volta para o Brasil sem ar-condicionado? Então, eu acho isso uma bênção. Aí a gente diz assim: não vou para o centro hoje não, porque eu não quero mais ouvir nada do Evangelho, não quero ouvir mais nada de mediunidade, não quero ouvir... É um sacrilégio, né? Então, a gente precisa angariar essa paz antecipadamente, dizer: olha, eu já quero estar sentindo a paz, embora eu saiba que o que eu sinto agora é muito pouco, é nada. Na primeira cacetada, eu sei que as lágrimas vão cair, que a gente ainda não vive a paz, né? Não tem essa confiança toda. Mas vou tentar, todos os dias que doer a vida em mim, eu vou lembrar de Jesus dizendo: a minha paz eu vos dou, e é essa paz que eu vou buscar. Vou sentar lá no centro e ouvir sobre as coisas que Jesus falava, e as pessoas em frente a ele, na hora, parecia que se tomavam por aquela energia. Então, essa energia que a gente tem que buscar, uns nos outros, nos amparando, nos amando, nos querendo bem, e sempre fortalecendo. Quando um cair, o outro vem: não, lembra? Bora. Vamos, que tem coisas piores por aí.
tem dores piores, né? Tem tristezas maiores. Então, eu acho que a gente tem tudo para ser feliz. Essa felicidade limitada, mas temos que sorrir, que amar, que gostar, que passar por cima e dizer, não, peraí, deixa eu recomeçar, que fiz tudo errado, está tudo, vixe, hoje foi terrível. Deixa eu ir lá e dizer, olha, desculpa, puxa, falei meio assim, mas não queria não, viu, bem? Né? Principalmente os bens, né? Que estão mais próximos da gente, os benzinhos e os benzãos. E aí, Adriana? Fecha aí. Vixe, tadinha. Não, tem que botar bem em cima. Aí, agora foi, né? Quando você falar, como é que você fala? Não é? É porque eu falo muito e tem que dar um jeito de mudar um mute no meu microfone, que é só assim que eu paro de falar. Não, porque estava dando uma interferência. Eu estou brincando. Mas só para concluir aqui rapidamente, vou voltar um pouquinho no início do que eu estava falando, e com tudo que a Maria está falando, refletindo que o Ayrton também falou, né, nessa questão do caminho, nessa questão dessa construção, né, dessa busca dessa paz. E aí eu refleti, assim, escutando vocês dois falar, eu voltei um pouquinho no início do texto, da proposta, né, do nosso estudo, porque quando Jesus está andando, né, quando ele aparece no caminho de Emaús para aqueles 2 discípulos, eles estão ali, né, conturbados com as notícias, né, da ressurreição e tal, e quando Jesus pergunta para eles, né, o que é que está, né, né, que vocês não falam, que está tirando, né, que vocês vão conversando, e aí eles param, né, para falar para Jesus, mas você não sabe onde você estava, aconteceu isso tudo, você não está sabendo, e era ele, né, que era ali o principal do assunto. E Jesus escuta eles, inclusive aí Jesus lembra eles, falou assim, mas isso que vocês estão falando aí, eles não é isso que isso aí já não estava escrito, né, como a Alemã, isso aí já não era anunciado que ia acontecer dessa maneira, e por que, tipo assim, né, e Jesus dando corda para eles falando. E aí, no final, eles convidam, então você quer sentar aqui para poder comer com a gente? Vamos parar, né, e tal, e aí eles falam que eles sentam, como eles falam, break bread, né, que tipo assim, eles falam, e vão partilhar o pão. Então, é no partilhar no pão que eles realmente reconhecem quem é Jesus. Então, assim, como eu falo, que eu quero deixar aqui a mensagem, né, o que eu entendi disso é o seguinte, que nossa caminhada, né, quando nós estamos ali preocupados com tudo que está ao nosso redor, aquele que está do nosso lado, nos trazendo a paz, ele fala, olha, vamos, né, quando a gente para pensar, para a gente realmente ter essa comunhão com Cristo, aí ele se revela a nós e nós conseguimos, né, ter dele essa paz. Quer dizer, nós temos essa construção desse caminho. Ele vai nos escutar, ele vai nos lembrar, falar, mas eu não falei com você que ia ser assim, isso aí já não estava assim para acontecer, por que ainda você está preocupado, né? Então, assim, eu acho que da lição toda que ficou, né, nesse assunto maravilhoso que a gente conversou sobre desse collab de hoje, é isso, sabe? Vamos parar para prestar atenção nesse caminho da construção, né, para que Cristo possa realmente trazer, né, não é um passo de mágica, não é que ele vai trazer a paz e deixar com a gente, não. Vamos construir esse caminho, né, vamos falar assim, esse caminho de volta, né, para que nós possamos trazer o Cristo para perto de nós e trazer a paz dele para a nossa vida. Porque isso realmente é uma construção, porque quando ele caminha de volta, tudo tem sentido, né? Quer dizer, eles estavam saindo da cidade, agora estão voltando, quer dizer, volta, né? Tipo assim, pensa, reflete, né? Vamos trabalhar nessa construção, vamos trabalhar nessa caminhada, prestar atenção de quem está ao nosso lado, nos alertando, porque às vezes buscamos a paz em tantos lugares e ela está do nosso lado e a gente às vezes não consegue perceber. Então, assim, que Jesus realmente possa se revelar a nós através da paz, do amor, da caridade, da misericórdia.